Olá, eu sou Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Vayera. Se você não sabe o que é Parashá, é simplesmente um trecho de texto da Bíblia que vai de Êxodo 6, 2 a 9, 35. E a dessa semana fala, da continuação da história do povo de Israel quando ele estava no Egito. Narra que coisas que Deus falou a Moisés, que Moisés falou ao povo de Israel, que Moisés falou com o faraó, ele, Arão, e que grandes milagres que Deus faz na terra do Egito para que o povo pudesse ser enviado para servi-lo, né, e fosse liberto da escravidão. E aqui a gente vê uma constante progresso ou retrocesso, progresso, retrocesso. Porque ao mesmo tempo que o faraó concordava, tudo bem, vocês podem ir. Logo depois que aquela peste, que aquela praga era retirada do Egito, ele falava, não, vocês não podem mais ir. Ou seja, ele tinha o coração endurecido e apenas queria o seu bem-estar. E quando acontecia algo ruim, ele pegava, poxa, tá ruim pra mim, então faz isso. Mas ele na verdade não queria coisa nenhuma libertar o povo de Israel. E aqui tem diversas coisas, milagres muito interessantes que a gente vê. Mas eu quero comparar essas atitudes do faraó e essas pragas e todas essas palavras também que Moisés fez chegar ao faraó com as nossas próprias vidas quando nós estamos pecando. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que pecam e colhem esses frutos. E aí eles voltam atrás, se arrependem. E depois que a coisa melhora um pouco, ela volta ao mesmo erro. Ela conhece a verdade, contudo a verdade não a libertou porque ela se fechou. Isso a gente vê muito comum e é algo que nós mesmos devemos lutar contra para que não ocorra em nossas vidas. Nós devemos buscar esse arrependimento que é o genuíno, de forma que nós nunca mais voltemos a cometer aquele erro, que nós nos esforcemos de todo o coração para, na próxima oportunidade de pecar, acertar. E isso é claro que não é pela nossa própria força, é por meio de Deus, é por meio do amor dele, por meio da gratidão que ele coloca em nossos corações. E isso nos capacita a dizer não a nós mesmos, a tomar o controle das coisas, de dizer, eu quero acertar. Se nós temos a escolha de fazer de uma forma ou de outra, Deus nos deu essa escolha. Nós temos a escolha de agir de acordo com aquilo que ele fala, que são simplesmente instruções para que nós possamos viver a nossa vida de forma correta e de forma boa, de forma a plantar boas coisas para colher no futuro bons frutos. E Deus nos dá essas instruções para que nós possamos verdadeiramente ter esses bons frutos. Ele não nos deixou aqui cegos, dizendo, vão e façam o que vocês acham certo e vamos ver se vocês vão conseguir algo de bom a respeito disso. Não, ele nos orientou em cada uma das coisas. A gente vê nas escrituras mandamentos em todas as esferas da sociedade, até mesmo da vida individual das pessoas, para que nós possamos seguir e assim viver uma vida verdadeiramente boa, de forma que nós possamos receber de Deus o seu amor e nos abrir para ele. Sim, todas as instruções de Deus, tenhamos isso em mente, são para o nosso próprio bem. Por quê? Porque ele nos ama e a vontade daquele que ama é sempre o melhor para os seus amados. E é por isso que quando nós estamos pecando também, ele não simplesmente fica calado e nos deixa pecar. Não, mas ele busca verdadeiramente fazer chegar a sua palavra até nós, para que nós tomemos a consciência e assim possamos nos consertar. E é isso o que aconteceu com o faraó. Como se não fosse óbvio que
como se não fosse óbvio que escravizar um povo inteiro fosse algo ruim, Deus mandou, né, um emissário, no caso Moisés, para falar com o faraó. Faraó, liberta meu povo. Liberta meu povo. Por quê? Porque Faraó tinha um coração endurecido, ele era mau, ele sabia que aquilo era errado, mas ele continuou da mesma forma. E aí Deus teve que enviar a palavra. E quando a palavra chegou lá, a imediata reação foi endurecimento de coração. E ele não quis saber de libertar o povo, porque era muito trabalhador, era muito escravo e ele era ganancioso. Ele queria continuar daquela forma. Então o que aconteceu? Houve lá os sinais, mesmo assim ele não acreditou nos sinais, né, das cobras, e depois Moisés toca no rio e o rio vira todo de sangue. Mesmo assim, ele não se intimida e lá seus feiticeiros conseguem replicar de uma forma menor escala e ele não acredita, ele não leva em conta. Aí depois tem as outras pragas e ele começa a ver, poxa, isso é o dedo de Deus. Contudo, mesmo ele sabendo que é o dedo de Deus, por exemplo, na dos piolhos, que os magos não conseguiram replicar, Faraó mesmo assim teve o coração endurecido e não deixou o povo ir, não permitiu a ida do povo. Aí depois tem as pragas, de forma que deixou super claro que o povo de Israel não seria atingido, como a da morte dos animais do campo, em que nenhum animal do povo hebreu foi morto, mas todos os animais, todo o gado dos egípcios morreu. Faraó mandou investigar lá e ele viu isso, mas mesmo assim permaneceu com o coração endurecido. Depois ele começou, né? Pô, vocês podem ir, aí depois não podem ir, e começou nessa ida e volta, nesse voltar atrás à própria palavra, porque ele não queria se libertar do pecado. E a gente vê que Deus poderia ter simplesmente exterminado, né, os egípcios de uma vez por todas, mas ele não quis. Isso nos dá uma lição. Deus é misericordioso para conosco também. Ele tem esses propósitos. Muitas vezes, ele dá inúmeras oportunidades para que a pessoa se arrependa. Contudo, existe um momento que a misericórdia acaba. É claro, a misericórdia de Deus não tem fim. Mas uma pessoa que, por exemplo, convive com uma pessoa que constantemente peca contra ela e ela vai perdoando. A partir de um momento, a gente vê que essa pessoa não vai se arrepender mesmo. E é isso assim também com Deus. A partir de um momento, acaba a misericórdia. E nesses momentos, né, tem o que? Tem a dor. Quando não é pelo amor, é pela dor. E assim foi pela dor por meio das pragas. E as pragas foram ficando cada vez piores à medida que Faraó se recusava a deixar o povo ir. Assim também em nossas vidas, se nós não nos consertarmos pela simples consciência e pelo amor de Deus que nos chama e procura nos captar, nos trazer para perto como cordas de amor, aí Deus vai ter que usar da dor. E quanto mais nós nos tornarmos duros e endurecidos de coração, mais essa dor vai ser acentuada para que nós nos arrependamos. E se nós nos recusarmos a nos arrepender mesmo com essa dor, ai de nós. E a gente vê aqui que Faraó, ele fala, tudo bem, eu concordo com você. Só que depois ele volta. E aí vem coisas piores acontecendo. Né? E no final dessa história, a gente sabe que Faraó morre, o Egito é desposado pelos filhos de Israel, né? Que Israel vai embora e Deus ordenou para que todo mundo pedisse ouro dos egípcios. Eles conseguem esse ouro dos egípcios, desposaram os egípcios, foram embora, e depois os egípcios vêm com os carros de guerra atrás deles, só que o mar é aberto, né? Isso agora para as próximas porções. Aí o mar é aberto, os egípcios morrem e começa a jornada no deserto. Ou seja,
aquele que se recusa a se arrepender, em um dado momento, vai se afundar e não haverá retorno. Portanto, pensemos nós, meditemos em tudo isso e busquemos olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo em que nós estamos ainda relutando para libertar, para liberar, para nos consertar. Porque muitas vezes a gente olha como os egípcios eram maus e a gente não percebe aquilo que nós mesmos estamos fazendo. Que nós possamos buscar ter esses olhos aguçados, não para ver os erros dos outros, mas para nos examinar a nós mesmos e assim nos consertar diante de Deus. Façamos a oração, né, como de Davi, né? Examina meu coração, vê meus caminhos e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Deus, me guia você, vê se eu estou fazendo algo de errado e me ajuda a me consertar. Assim também tenhamos isso em mente. E não esperemos que a dor acentuada chegue a nós para que nossos caminhos se transformem. Porque verdadeiramente tudo que Deus faz por nós é por amor. E aqui, lá em Êxodo 9, 14. Pois dessa vez infligirei minhas pragas a vocês, a seus oficiais e a seu povo, para que percebam que eu sou ímpar em toda a terra. Eu já deveria ter estendido minha mão e ferido vocês e seu povo com pragas tão severas que já teriam sido eliminados da terra. No entanto, é por essa razão que os mantive vivo, para mostrar-lhe meu poder e para que meu nome ressoe por toda a terra, ou seja, para causar temor do Senhor, consciência do pecado e possivelmente arrependimento, né? Como a gente vê lá do sogro de Moisés, Jetró, que ouviu essa fama do povo de Israel e foi para junto dele, abandonou, né, as suas religiões, os seus sacerdócios lá pagão e veio para junto dele. Assim tenhamos em mente que Deus nos chama constantemente e até mesmo a partir da dor de um, outros também podem vir, né, por meio do amor, por meio do temor. Então que nós possamos ouvir a voz dele e obedecer, porque esse é o melhor pra gente, porque assim ele poderá nos abençoar e nos salvar da forma que ele sempre quis. Que Deus te abençoe muito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva para assistir outros assim. Se você acha que outra pessoa deveria assistir, apenas compartilhe com ela. Até a próxima. Tchau, tchau.